O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me pra junto das águas tranquilas. Bom dia. Começamos bem. Nós agradecemos a você, Gerson, agradecemos ao pessoal que esteve aqui junto conosco. Muito bom. Alguém disse que para você viver um bom dia, você precisa ganhar 5 abraços e dormir 15 minutos depois do almoço. Os 5 abraços eu estou tentando. Eu quero chamar aqui o Ken Davis, trazendo o Dr. Shed para que nós possamos ter um tempo de meditação. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Já começa a dar saudades. O Gerson vai estar lá embaixo, ainda cuidando ali dos seus CDs. Ele quer vender os 1000 aqui para não ter o problema de logística. Então você pode comprar e levar muitos para dar de presente. Nós também vamos ouvir pela última vez neste encontro, Dr. Shed. Muito obrigado, Dr. Shed, pelo seu desprendimento aqui conosco. Senhor nosso Deus, acalma os nossos corações para ouvir a Tua voz. E coloca as Tuas palavras no Teu servo, Dr. Shed, para falar tudo o que o Senhor tem para nós ouvirmos nessa manhã. Que essas palavras não param aqui, mas continuam frutificando em nossas vidas ao longo desse dia e nos dias que vêm. Nos prepare, nos acalma, nos dá ouvidos para ouvir e o coração para aplicar tudo que nós ouvimos. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos na graça e paz de nosso Senhor Jesus. Quero também dizer que eu me sinto bastante constrangido por aquilo que aconteceu ontem à noite. Eu peço perdão por tudo. Não deveria ter acontecido, na minha opinião, mas tem gente tão boa aqui que não sabe quais são os limites. Então tem que ter outro congresso para falar sobre limites. Mas tudo é para a glória de nosso Senhor. E qualquer glória que a gente recebe aqui na terra tem que ser muito bem processado para não dar um sentimento de que eu deveria ter recebido essa glória. Eu sinto exatamente o contrário. Nunca deveria ter recebido. Esta manhã queremos chegar ao fim do capítulo 12. Não vai ser fácil, naqueles minutos dentro dos limites do tempo que me foi dado. Hebreus 12, 14. Desculpe, 18. Hebreus 12, 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar num monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre
reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. É o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertiu na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção de que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Novamente gostaria que os irmãos nos apoiassem com sua oração. Sem oração, a voz de Deus fica muda e nossos ouvidos tampados, nossos corações endurecidos. Isso que nós estamos pedindo que não acontece ao ouvirmos a palavra do Senhor. Agora, no meio dessa palavra, obviamente, tem opiniões humanas, que podem ser erradas. Espero que Deus lhe dê um filtro também, para tirar tudo que não for, de fato, de acordo com a mente de nosso Deus. Obrigado, Pai, que podemos chegar a este dia, primeiro dia do fim da nossa vida aqui na terra. Rogamos que Tua palavra seja de grande benefício para nós. Não apenas ideias e conceitos como já foram condenados, conceitos que não fazem diferença para melhorar nosso andar, nossa corrida para Ti. Mas, ó Deus, rogamos que nós possamos ter ouvidos abertos, corações receptíveis e vontades que ficam desejosas a Te obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Charles Kingston, não sei bem quem ele era, escreveu o seguinte: se você não estiver no céu, nesta vida, seguramente não estará no céu na vindoura. Na hora da morte, disse o sábio, as coisas voltam para seu estado elementar, para a fonte da sua vida, luz para luz, trevas para trevas, e assim por diante. O autor de Hebreus cria firmemente nesse princípio. Se você não estiver no céu, nunca estará lá. Nós temos ouvido palavras que condenam o tipo de religiosidade em que o cristianismo é algo que acontece realmente no fim da vida. Hebreus estava preocupado com isso. Ele diz exatamente o que nós ouvimos ontem: estamos recebendo o reino agora, e não apenas no futuro. Mas receber agora é fundamental para receber no futuro. Em outras palavras, o vestibular desta vida faz parte da vida eterna. E o que nós chamamos de morrer, a Bíblia chama de dormir e não morrer. Crente não morre. E se você duvida disso, lembra sempre da palavra cemitério, palavra grega que significa dormitório.
você só vai para dormir e novamente levantar para glorificar a Deus depois de um descanso temporário. Agora, esse texto se divide nitidamente em 3 partes. A primeira parte fala do Antigo Testamento, a aliança legalista, em que o conceito principal é afastamento de Deus para reconhecer sua grandeza, santidade, poder. Ele é grandioso demais, tal como o universo nos lembra da grandeza de Deus, o que o autor de Hebreus não tinha jeito de saber. Que cada uma dessas estrelas, a distâncias absolutamente inconcebíveis, de milhares, milhões, bilhões de anos-luz, são sóis, e que se aproximarmos qualquer um deles, seríamos fulminados. As estrelas, o sol, tudo existe para nos afastarmos uma distância correta. Pois se ficamos longe, morremos do frio. Se ficamos próximos demais, somos fulminados. Em outras palavras, aprendermos a temer a Deus. E em Monte Sinai, a entrega da lei, que nós acabamos de ler, era uma experiência terrível. Experiência tão terrível que se alguém, até um animal, que não tem nem consciência da religiosidade, se tocar no monte, terá que morrer. Quem vai para o templo deve lembrar que tem uma pedra gravada, foi encontrada há tantos anos atrás, durante a minha vida, que quem ultrapassar esta pedra terá que morrer. Naturalmente o sacerdote tinha uma consagração que permitiria que ele chegasse lá, sumo sacerdote, uma vez por ano. Isso com perigo tremendo, que se ele não acompanhar ao pé da letra todas as regras do dia de expiação, ele também morreria. Para que tudo isso? Para nós reverenciarmos a Deus. Meus irmãos, se há uma inclinação moderna na religiosidade nossa, uma das faces do cristianismo é que Deus não precisa mais ser temido. Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele não faz mal a ninguém. Esquecemos as lições do Antigo Testamento. O interessante é que a nova aliança, que fala de uma aproximação de Deus tão próxima, que nós podemos chamá-lo de Pai, e quem tem medo do seu Pai, que ao mesmo tempo, o autor diz, quanto mais nós devemos temer a Deus do que o judeu aproximando-se do templo. Quanto mais. Se nós aplicarmos essa pergunta numa realidade futura para este congresso, o que quer dizer temer a Deus? E ao mesmo tempo amar a Deus. O que quer dizer isso? Como tratar a Deus no culto de uma maneira que mostre um temor que eu teria se estivesse numa nave espacial, aproximando-se cada dia mais alguns centenas de milhares de quilômetros ao Sol, sabendo de que um pouco, se eu aproximar-me desse Sol, serei fulminado. Porque Deus não mudou, Ele é ainda, diz Hebreus 12, fogo consumidor. Portanto, esse texto é para darmos uma nova ideia, ou talvez uma ideia mais profunda, do que significa adorar
em espírito e em verdade. É um texto difícil. Talvez a maioria dos irmãos nunca pregaram, são pregadores nesse texto, por ficar confuso diante das suas afirmações. Porque quem pode declarar, como diz versículo 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Nós não estamos em monte nenhum chamado Sião, estamos em Águas Lindóia. E vocês que trabalham em outros morros por aí no Rio, podem falar do nome do seu morro. Vocês chegaram não a Sinai, mas a Sião, 2 montes contrastantes e, ao mesmo tempo, lugares de se aproximar de Deus. Portanto, não é totalmente contrastante. O que é contrastante é a face, aquilo que nós ouvimos ontem à noite, a maneira que nós nos aproximamos. E com as atitudes com que nós aproximamos. Capítulo 12, 22. Chegamos a Jerusalém celestial. O céu, o paraíso, a realidade do futuro tem que se tornar a realidade presente. Agora, é nossa consciência. Não sei se o autor de Hebreus teve a mesma experiência que Paulo teve, em 2 Coríntios 12, em que ele, inesperadamente, aparentemente, foi arrebatado até o paraíso. Talvez nós temos alguém aqui que teve essa experiência. Eu ainda não tive. Estou esperando daqui um pouco ter. Só que não sei se voltarei mais. Muita gente que fala, ou muita gente, algumas pessoas que têm chegado lá, ou pelo menos dizem que chegaram, não querem voltar. Eu também não vou querer, com certeza. Se chegamos a esta cidade-templo, a Nova Jerusalém, aquela Jerusalém de Apocalipse 21, uma cidade de luz, uma cidade que não tem noite, não tem escuridão, tem transparência, uma cidade de tremenda alegria constante. Disse Peter O'Brien, numa reunião que tivemos com aquele grupo, a Comissão de Teologia da UF, Aliança Mundial Evangélica, em Cambridge, 20 anos atrás, mais ou menos. Toda adoração é celestial. Uma vez que nós entendemos, que significa morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, ser entronizado com Cristo, e poder, nos lugares celestiais, ainda que não é lugar geográfico, porque o lugar que estamos é aqui, e no original não tem a palavra lugar, é simplesmente nos celestiais, é onde a gente vive sua vida de adoração contínua. Em outras palavras, nós vivemos em 2 realidades ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você vive a realidade do casamento. Antes de eu casar, eu vivi a minha vida na terra. Depois de casar, subi para o céu. E agora a gente vive em uma só carne, mas ao mesmo tempo sou muito consciente de que eu sou um indivíduo. Nós adoramos aqui, esta manhã. Falamos palavras compreensíveis em nossa língua. Mas ao mesmo tempo estamos sendo envolvidos com a realidade celestial, ou deveríamos estar. De tal modo que essa realidade do futuro se torna realidade agora. Quando Jesus falou para aquela mulher de Samaria, precisa-se adorar a Deus em espírito. Algumas versões, inclusive esta, tem em minúscula. Eu não acho correta essa tradução. Eu acho que em espírito é exatamente o que Paulo diz. Em Filipenses 3:3, a adoração é
pelo Espírito. Os irmãos notam que o texto que nós acabamos de ler, o Espírito Santo não aparece. Por quê? Ele é o meio pelo qual nós podemos experimentar a realidade do futuro. Ele é Deus em nós. Deus no meio de nós. Vocês não estão mais na carne, estão no Espírito. Se estamos no Espírito, o Espírito é Deus, Deus triuno. Estamos escondidos em Deus, diz Paulo, aos Colossenses capítulo 3, e versículos 3 e 4. Agora vamos ver, por alguns instantes, o que significa adorar celestialmente. E não apenas horizontalmente, não apenas tentando impressionar as pessoas físicas que estão ao nosso lado, mas estarmos de fato cheios da plenitude de Deus. O que quer dizer uma frase como essa? Também bíblica. O texto diz que chegamos à cidade de Deus. Por que não ao paraíso de Deus? Por que é uma cidade? Porque a cidade aglomera pessoas. Quem vive fora de São Paulo não sabe disso, mas eu sei. Estou vivendo lá uns 45 anos, eu sei que tem muita gente em São Paulo. A cidade e onde a gente está junto com outros. Portanto, adoração, como acabamos de cantar, significa comunhão. E significa que estamos próximos das pessoas, pessoas que não são de nossa família. Quando eu, por exemplo, visitei a casa da minha mãe, lá no rural de Norte Carolina, a gente viu uma cidade isolada, uma casa isolada. Mas quando a gente vai para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que for, tudo isso desaparece nesse tremendo aglomerado de gente. Gente, quanta gente. E vamos ver que dentro desse texto isso tem uma importância toda especial. Chegamos à cidade do Deus vivo. Deus vivo? Exatamente. Porque nessa cidade nunca se ouviu falar de secularização. Secularização é de alguma maneira afastar Deus da vida normal da gente. Isso não é possível nessa cidade. Ele é vivo. E Nietzsche, felizmente, nunca pisou lá para dizer que Deus estava morto. Vamos para frente. Chegamos a milhares e milhares de anjos. Milhões de anjos. Em alegre reunião. Estão festejando. Imagina anjos festejando o tempo todo. E não apenas quando nós chegamos a festejar com eles, nesta reunião celestial. E da que eles estão festejando? De que são tão felizes? Lucas 15 explica muito bem. Os anjos, na presença de Deus, estão alegres porque mais uma pessoa entrou na cidade. Ou mais 37 mil chineses entraram na cidade. Ontem, 37 mil chineses que deveriam ser comunistas. Segundo o Roberto Laia, semana passada, ele me disse, 37 mil. E ao redor do mundo, talvez 100 mil. Imagina quanto trabalho dá para os anjos estar sempre cortando bolo para essa gente. De noite, batendo palmas, pulando, dançando da alegria. Por isso que eu preciso de milhões deles. Milhões deles. E nós estamos reunidos com eles, amados irmãos. Em Hebreus, descobrimos, capítulo 1 e versículo 14, que os anjos
São os ministradores a Deus, os leiturgoi, mas também são os diáconos da gente. Então essa festa, eles ajudam a gente a festejar. De maneira que, através de ação angelical, eu sei que para alguns a ideia é um pouquinho face neopentecostal, que os anjos ministram através dos dons espirituais. Tem dons que não são espirituais, tem dons que são espirituais. Tem dons que são ministrados diretamente pelo Espírito Santo, pelo menos assim creio, né? Os carismas, mas também tem carismas pneumáticos. Os irmãos chegarem lá em 1 Coríntios 12, vai encontrar todo tipo de dom angelical, e que confunde todo mundo, porque nós não temos espaço para os anjos aqui na terra. Fica lá no céu. Só que nós estamos lá no céu, segundo o texto. Chegamos lá. Contato com essa tremenda população espiritual de milhares e milhares de anjos. Chegamos também, segundo o versículo 23, a igreja, a assembleia dos primogênitos. Todo mundo que não é assembleano talvez ache que a palavra no original é diferente. Não, é a palavra igreja mesmo. Eclesia. E qual é a assembleia, a igreja dos primogênitos? Quem são eles? Os primogênitos, estou dando a minha interpretação, depois eu verifico se está certo. São os que desde a nova aliança, desde a ressurreição de Cristo, quando ele disse, destrui este templo. E em 3 dias levantarei outro, edificarei a minha igreja. Essa igreja de Cristo é a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque ele é o primogênito. E nós somos cordeiros com ele, nessa alegria de participar nesta realidade chamada igreja universal do reino de Cristo, claro. Não de Edir Macedo. Nova face. Nova face. Chegamos à igreja dos primogênitos. E que vantagem há de reunir com pessoas que não são de nossa estirpe, não cheiram bem, teologicamente? Qual é a vantagem? Os irmãos sabem muito bem, porque nós também não cheiramos bem para eles. E na medida que nós nos reunimos com eles, mais o cheiro vai se confundir. E talvez o próprio Espírito Santo vai usar um desodorante para todo mundo cheirar bem. Será muito bom. Roguemos a Deus que isso aconteça, porque é muito fácil ver os problemas dos outros e não nossos problemas. Agora, esta semana, a gente viu de alguns problemas próprios também. Chegamos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Todos nós estamos no computador celestial, graças a Deus. Se cremos no Evangelho verdadeiro. Não esqueçamos o que ouvimos ontem, tanto de manhã como de noite. Chegamos também a Deus. Aquilo que não se podia fazer no Antigo Testamento, só Moisés. E ele, naqueles 40 dias em cima do Monte Sinai, por uma maravilha, semelhante àquela de Enoque, foi concedido o direito de chegar a Deus. Jesus disse, por mim, qualquer pessoa
pode chegar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode chegar a Deus. E nós chegamos a Deus na nossa adoração. Ninguém está pensando que Deus está distante. Não, Ele está aqui. Tão próximo que mesmo sem abrir a boca e falar em voz alta, Deus me escuta. Clamor, pedido do meu coração. Chegamos a Deus. Só que Hebreus acrescenta mais uma frase: juiz de todos os homens. Eu leio isso, eu pergunto, será que nós estamos lembrando que Deus é juiz e que Ele não tem nenhuma dificuldade em penetrar as intenções de nosso coração, os desejos, os pecados secretos, os pensamentos críticos, tudo que há de errado, chegar a Ele e sentir bem? Meu irmão, isso é problema de adoração. E não haver uma purificação pela vista de Deus, o juiz de todos. Ele não só julga meus irmãos de uma outra denominação, mas Ele julga a gente. E se não a julgar, é porque a palavra não está sendo falada com fidelidade como tem que ser. Porque Hebreus 4, 12 e 13 diz que tudo fica claramente exposto como soldados caídos no campo de batalha esperando coup d'etat. Essa é a palavra que ele usa, com o pescoço quendido diante desse juiz de todo mundo. Porque não podemos esquecer que Deus é fogo consumidor. E o que consome esse fogo é tudo que é detrito, tudo que é lixo, tudo que é errado. Tem que ser consumido. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão no céu, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses espíritos são as pessoas salvas que viveram antes de Cristo. Podemos ter quase certeza dessa interpretação baseada em 11:40 desse mesmo livro, quando o autor diz: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quando? Quando Jesus morreu. E Romanos 3:26 explica como que isso aconteceu. Todos os pecados do Antigo Testamento foram apenas guardados numa caixa forte, numa geladeira, até Cristo morrer. Daí os pecados foram cancelados, de modo que eles também aparecem nesse culto de celebração, junto com os anjos, junto com Deus, junto com os primogênitos do mundo inteiro e junto com estes espíritos, Davi, Moisés, toda essa turma e muita gente que nós não conhecemos, gente consagrada, gente de fé. Chegamos além desses espíritos aperfeiçoados pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos também a Jesus, mediador de uma nova aliança, que, como disse na última ceia com seus discípulos, é sangue a nova aliança, no meu sangue, em que eu escreverei a minha lei no seu coração. Que aliança maravilhosa é essa? De uma união permanente, perfeita, de amor, de compromisso conosco. De maneira que o cristão sai desse culto de adoração, se ele sair, ou leva com ele mesmo, eu fui incluído nesta nova aliança, por causa de Jesus, mediador
pela cruz e a ressurreição desta maravilhosa aliança nova de Jeremias 32, 40, Jeremias 31, vários textos lá. E chegamos ao sangue aspergido. Os irmãos entendem que sangue aspergido significa consagração. De maneira que nós também somos agora passados a ser, segundo 1 de Pedro, sacerdotes, sacerdotisas reais. Porque Jesus agora está reinando, então nosso sacerdócio é um sacerdócio real. Por causa desse sangue aspergido e por causa dessa nova aliança, nós fomos incluídos. Por isso que nós não chamamos pastor de sacerdote, porque todos nós temos esse maravilhoso privilégio de sermos sacerdotes e ser uma ponte entre Deus e pessoas necessitadas. Porque essa é a ideia que a Igreja Católica tinha muito claro, que sacerdote funciona como ponte, pontífice. E todos nós temos essa mesma responsabilidade. E chegamos, amados irmãos, a um sangue aspergido que fala muito melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel é para condenar. Esse sangue está clamando: mate Caim. Ele me matou, agora mate ele. Mas este sangue, esse sangue de vida, esse sangue que dá perdão e que cancela nossos pecados. Glória ao Senhor. Bem, já ultrapassei em 5 minutos, os irmãos são muito tolerantes. Eu vou ter que parar daqui um instante. Eu só quero dizer mais uma coisinha. O texto não acaba aí. Hebreus tem essa mania. Fala de verdades, fala de adoração celestial e depois ele fala sobre as implicações. E a implicação interessante está relacionada com o terremoto espiritual. O primeiro terremoto, segundo o texto aqui, maremoto, tsunami, ocorreu no dilúvio, quando o mundo foi abalado. Mas eu vou abalar mais uma vez. Segunda de Pedro fala sobre esse abalo. E ainda que não aconteceu ainda, todos nós estamos aproximando cada vez mais o dia em que este abalo, o segundo abalo, vai sacudir tudo neste mundo. A palavra aqui é: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam que a remoção de que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que não pode ser abalado? Esse novo céu e nova terra em que habitará justiça e em que, de uma vez para todas, todo mal, todo promotor do mal será afastado por completo. E nunca mais um diabo, um anjo possa desafiar a Deus, como Satanás fez, e junto com ele, com certeza, milhões de demônios. Diante dessa realidade, tanto Hebreus como 2 de Pedro levanta essa pergunta: se nós estamos adorando de verdade pelo Espírito e estamos conscientes da realidade de uma adoração celestial, que tipo de pessoas devemos ser? Essa é a pergunta. Que tipo de gente,
que tipo de igreja, que tipo de atividades cabem dentro deste tipo de manifestação que nós somos servos de um Deus fogo consumidor. E uma coisa fica muito clara para mim, que não tem sido enfatizado muito aqui, que esse reino de Cristo, que vai ser estabelecido em toda a sua grandeza e poder, também é um reino que destrói os inimigos, que ele vai colocar todos os inimigos, não vai faltar nenhum deles debaixo de seus pés. E que nós temos que falar dos dois lados. E não somente o amor de Deus, mas também do juízo. Não somente do interesse que Deus tem para nos salvar e para nos congregar nessa maravilhosa festa angelical, mas também que Deus é fogo consumidor. Nossa pregação, meus irmãos, nesses últimos anos, é algo que tem trazido muita gente para as igrejas. É uma teologia de prosperidade, não somente nessa vida, mas na próxima. De maneira que a maioria das pessoas não tem muita ideia de algum perigo que existe por aí. Que o inferno é apenas uma ficção. Eu sei que os irmãos creem no inferno, mas uma pesquisa entre evangélicos, na outra América, entre estudantes nas escolas evangélicas, como eu estudei em Wheaton College, grande parte deles não creem mais que existe um lugar chamado inferno. Se não existe juízo, imagina como isso muda tudo. E a teologia da prosperidade é coerente. É coerente. Mas meditemos bem nisso. Oh, meus irmãos, é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, coloca dentro de nós um conceito mais claro da posição bíblica dos autores bíblicos, que significa morrer sem Cristo, não conhecer o Evangelho, ficar afastado dessas realidades que nós vemos nessa adoração celestial. As maravilhas de poder morrer com Cristo agora para escapar à morte futura. Oh Deus, dá-nos uma visão mais clara, mais nítida, para nós vivermos à luz das duas realidades celestiais e infernais, em nome do Senhor